Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse eles a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover para si o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e o pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós já sentimos a sua presença no louvor, podemos adorá-lo com louvores, podemos o adorar com os dízimos, com as ofertas e primícias, e agora também podemos adorá-lo com o nosso silêncio, com a nossa atenção, com o nosso ouvido e coração aberto para a tua palavra. Que o Senhor que está presente nesse lugar se manifeste, ó Pai, falando com cada um de nós pela sua palavra. Cala toda voz satânica, toda interferência maligna, e que cada um de nós possa ouvir o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Fala de maneira coletiva e pessoal, Senhor. O Senhor que nos conhece de uma maneira tão profunda, usa o meu nada e glorifica o teu nome nesse lugar, Pai. Fala conosco, nós invocamos o Senhor e pedimos, Senhor, ser bendito, ser generoso, ser gracioso para conosco, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. O tema dessa palavra é Jeová Jirê, o Deus provedor. O texto que nós lemos agora há pouco, nós vemos Abraão e Deus pedindo para ele o seu filho, o seu único filho. Quando nós olhamos para a criação, como Deus criou os céus e a terra, e como Ele fez a terra tão vasta, tão imensa, com tanta fartura, e mesmo Deus tendo criado um único casal, Adão e Eva, num mundo tão enorme, imagina que esse mundo aqui que existe hoje, com bilhões de pessoas,
Na época só tinha Adão e Eva, duas pessoas. Olhe a imensidão de Deus. Porque Deus não trabalha com agora, Ele trabalha com o futuro. Mas mesmo Deus tendo plantado, feito esse mundo tão imenso, vasto, com tanta fartura, Ele plantou um jardim numa região chamada Éden. O jardim, a Bíblia diz que tinha todos os tipos de fruteira, todos os tipos de árvores frutíferas boas para o consumo. Então, o nosso Deus é tão provedor, Ele é tão extravagante, que mesmo tendo feito algo tão vasto, imenso e farto, Ele planta ainda algo mais excelente, num lugar concentrado. Não havia mato, não havia espinhos, abrolhos, não existia nenhum tipo de praga, morte, ou seja, o homem e a mulher comeria frutas, não haveria morte naquela época de animais. O homem só comeria frutas, legumes e verduras. Não havia necessidade de proteína. E haveria tudo na mão do homem, sem esforço, para você entender o caráter de Deus. Como o nosso Deus é um Pai provedor. E como o nosso Deus é tão zeloso e cuidadoso. Não havia chuva, havia um orvalho que regava a terra toda manhã. Não era necessário roupa, todos andariam nus, e ninguém se envergonhava. Irmãos, com todo respeito aqui, viu? E temor do Senhor, o homem faria sexo normalmente na frente de todo mundo. Hoje a gente tem quem dela no meio da rua. É verdade ou não é? O ser humano sem o pecado não teria malícia. Seria algo natural. Olha, ali estão fazendo um menino. Filho andaria nu na frente de pai, pai na frente de filho. As relações seriam naturais, como se fossem animais, no aspecto de que ninguém se escandaliza com o animal tendo relação. É o fluxo da natureza. Nada faltando, como diz o Shalom, nada é quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O nosso Deus é também o Deus da paz. É o Deus que fez tudo perfeito no seu tempo. Esse Deus perfeito, que fez tudo no lugar, nada faltando, toda provisão necessária, suficiente, medida recalcada, sacudida e transbordante. Esse é o nosso Deus. Só que o pecado trouxe cardos, espinhos, abrolhos, morte da árvore, apodrecimento da raiz. O pecado trouxe a malícia, a maldade, e hoje é uma coisa assim tão impossível da gente conseguir imaginar a gente andando pelado e tendo uma relação sexual na frente dos outros. Parece vergonhoso, louco, porque os olhos do homem foi aberto para o mal. Deus é bom, Deus não contém bem, Deus é bom, mesmo tendo criado o mal, mas Ele exerce governo total sobre o mal. O mal não o influencia, mas nenhuma outra criação fora Deus tem a capacidade de governar o mal, sem que haja uma influência. Nem anjos, nem homens foram criados com o mal, mas como uma possibilidade de alcançá-lo. E quando o mal entra no ser humano e entra nos anjos primeiro, agora a maldade do homem faz com que haja destruição. E a Bíblia diz que o pecado trouxe a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que é a graça, é a vida eterna em Cristo Jesus.
Quando o homem peca, e agora a morte passa a todos, todos pecaram, como diz o texto de Romanos, tem que haver derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E isso começa lá no Éden, quando a primeira morte acontece. O primeiro sangue derramado é no Éden, quando um animal tem que morrer para cobrir a nudez de Adão e Eva. Eles fazem vestes de folhas, ou seja, o homem tentando resolver o problema da sua nudez, o homem tentando cobrir sua vergonha, mas não era suficiente. Então o próprio Deus vai ter que cobrir a nudez do homem. Quem está entendendo? Então agora já tem uma prefiguração do que vai acontecer. Um sangue terá que ser derramado. Tanto que ali no Éden também tem uma promessa: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, que é o diabo, a antiga serpente, e essa ali ferirá o calcanhar, que fala da morte física de Jesus. Ali tem uma promessa, não é da semente do homem, embora a mulher não tenha semente, a mulher é a terra. Mas quando diz da semente da mulher, é porque já está dizendo que não haverá nessa semente a participação do homem. Só haverá a participação da mulher. E aí você vai entender por que Jesus não tem pecado. Porque a Bíblia diz: maldita será a terra, que é o útero inclusive, por causa do homem. Quando a mulher come o fruto do conhecimento do bem e do mal, nada acontece. Mas quando o homem come os olhos de ambos, porque a autoridade, a ordem foi dada a quem primariamente? Quem é o cabeça? Então nota que o pecado de fato entra no mundo pelo homem. Só que Jesus não é gerado de um homem, ele é gerado do Espírito. Então ele é o segundo Adão, ou o último Adão, porque não vai ter terceiro, vira último. Esse homem é chamado de Adão, Jesus, porque ele é original. Ele é como o primeiro, sem nenhum pecado, mas com possibilidade de pecar. Ele não tem nenhum tipo de contaminação interna, ele só tem tentação externa. Ele é chamado de Adam, por Paulo, último Adão, primeiro alma vivente, o segundo espírito vivificante, porque ele vem do Espírito Santo. A mulher, irmãs, olha aqui para mim, irmãs, a mulher não transmite o pecado. Se a mulher transmitisse o pecado, Jesus teria nascido em pecado. Pastor, então quem transmite o pecado? O homem. Maldita será a terra, inclusive o útero, por causa do homem. Então a contaminação até da terra veio por causa do homem, a autoridade está no homem. Quem transmite o pecado de fato é o homem. Então a mulher lega para Jesus uma natureza humana, mas sem pecado. Por quê? Porque não tem a semente do homem, tem a semente do... Então Jesus é chamado pela teologia de a dupla natureza de Cristo. 100% homem, 100% Deus. Ele é um Adão novo. Claro que infinitamente diferente. Porém ele é um homem. Chora, sente fome, sente dor e morre. Ele é um homem. Só que ele é um homem original. Ele não é como eu e você que já temos pecado. Já nascemos em pecado. Já temos uma natureza má dentro de nós desde o nascimento. O mal que não queremos fazer, esse fazemos. E o bem que queremos obedecer, fazer, não conseguimos. Porque já temos dentro de nós, quando nascemos, já nascemos com uma inclinação para o mal. Porque fomos gerados de um homem. Jesus não.
Desde ali, já havia sido feita uma promessa. E no texto que nós lemos, nós encontramos um dos textos mais poderosos para falar de Jesus. Um texto de uma profecia messiânica. Todos conhecemos a história de Abraão. Abraão fala da história da igreja. Abraão fala da história da redenção. Abraão fala de um povo escolhido, de um povo escolhido, de um povo escolhido, de um povo escolhido. Acho que você entendeu. A igreja de Jesus é o povo escolhido. Não é o judeu. O judeu é um povo escolhido, mas é a igreja. A igreja é a Israel de Deus hoje. E Deus fala com esse homem, você entende? Irmãos, concentra aqui, não adianta você estar aqui com outra cabeça em outro lugar. Eu sei quem está aqui e quem não está aqui. Presta atenção no que Deus quer falar com você, que Ele só fala com quem presta atenção. Deus, a prefiguração de Abraão é uma prefiguração nossa. Deus um dia se manifesta para nós, para todos nós aqui, e diz: sai da tua terra, sai do lugar que você está entendendo? Sai do meio da sua parentela, sai do meio dos seus amigos, sai do meio do mundo, sai do meio do pecado, sai do meio de onde não é a minha vontade, saia desse lugar de idolatria, sai desse lugar de prostituição, de vícios, sai do meio do pecado, sai da sua parentela e vá para um lugar que eu ainda te mostrarei. Você entende que a vida de Abraão é a vida de um cristão, é a vida de andar pela fé. Você sim, pisar numa terra que você tem controle, e de repente Deus dizer: agora você vai andar num lugar que você não tem o controle. Você e eu fomos convidados por Deus, ensinados a andar e andar pela fé é andar sem controle. Então Abraão ouve esse Deus que ele não conhecia, que o convida a sair, que ele sabia cada metro quadrado que pisava, para ir para um lugar que Deus ainda o mostraria. Ou seja, Abraão saiu sem direção exata, só sai. Mas Senhor, o que o Senhor vai fazer? Para onde o Senhor vai me levar? Como vai ser minha vida? Sai. Aí em Hebreus vai dizer: o meu justo viverá da fé. Você está entendendo quem era o Abraão da história ali também? Nós somos filhos de Abraão? Quem são os filhos de Abraão? Aqueles que andam por fé. Aqueles que confiam em Deus. E agora Abraão sai. Concentra bem. Por Abraão obedecer a Deus, Deus faz uma promessa. Nota, a promessa, guarda isso, escreva: a promessa está ligada, condicionada à obediência. Sem obediência, a promessa não se concretiza. Tem gente que pensa assim: mas Deus prometeu, Ele vai cumprir. Depende. Deus prometeu que todos entrariam na terra que mana leite e mel, sim ou não? Quem entrou? Só Josué e Caleb. Então Deus é um mentiroso. Não, Ele só cumpre a promessa para quem fica nas diretrizes da promessa. Então agora Abraão ouve uma promessa, guarda. Fala para ele que ele seria como as estrelas. Sai da tua tenda, porque tenda limita a visão. Não dá para você ver horizonte na tenda, não dá para ver céu, não dá para ver areia. Sai da tua tenda, que eu quero falar contigo. Aí Abraão sai daquele lugar que limitava a visão dele e diz: agora olha para as estrelas. Irmãos, imagina aquele céu de deserto, limpo, cheio de estrela. Você já tentou contar estrela? Diz que dá verruga, né? Lembra a superstição? E aí você tenta contar estrela. Irmão, você está doido. É impossível contar estrela. Aí Deus faz um outro desafio para ele: conta a areia do mar.
Irmão, tenta contar a areia de um monte de areia na frente da tua casa. Você tem que pegar microscópio para contar. E você vai passar uma vida contando um montinho de areia da frente da tua casa. E olha lá se você vai conseguir. E Deus fala para Abraão, assim será a sua... Meu Deus do céu, só que ele tem 74 anos quando Deus manda ele sair de um lugar. Quando Deus se manifesta a Abraão, se revelando para Abraão, pedindo para ele sair da idolatria, do meio dos deuses dele, para sair daquele lugar de Ur dos Caldeus, do meio da casa dele, da família dele, andar por fé sozinho, num mundo perigoso. Não tinha lei, polícia militar, não tinha polícia federal, embora está trabalhando mais para o diabo que para Deus. Mas dá uma olhada. Esse cara vai ter que andar na dependência de Deus. E para um lugar que ele nem sabe onde ele está indo. 74 anos, não é um jovem, é um senhor, porque naquele tempo se vivia muito. Hoje seria mais ou menos a minha idade no aspecto de metade da vida. Vamos supor que eu vou viver muito, 92, 100 anos aí. Eu já estou com 46. Então agora, Abraão sai. Abrão sai. Sarai, a esposa, tem 64. Eles são 10 anos de diferença. Então ele está com 74 e Sarai com 64. Não é um jovenzinho casal, já é um casal idoso. Mesmo os padrões da época já era maduro para mais de maduro. E a Sara não tem um filho, ela é estéril. Abrão não tem um filho, ele não tem nem com quem deixar. Gente, Deus está fazendo uma promessa mais poderosa que se pode fazer para uma geração daquela época. Naquele tempo, principalmente, o importante é deixar descendência. Quanto mais filhos você tem, mais poderoso você é. Porque a terra era uma sociedade agrícola. Então se vivia da mão de obra. Por isso que o homem também era mais importante que a mulher. Porque ele lutava, ele era mais forte, carregava mais peso. Homem é testosterona. Por isso que o homem era tão valorizado. E aí Deus fala para ele que vai dar um filho para ele, ele não tem nenhum. E ele sai, queridos. Deus se manifesta para ele, Deus vai cuidando dele, Deus vai enriquecendo ele. E quando Abraão, agora já Sara, Deus muda o nome deles. Só que ele já está com 99. Quanto? Se passaram 25 anos. E o Abraão continua sem filho. E a Sara está com 89. E lembra que um anjo vai até a casa de Abraão para falar com ele sobre a destruição de Sodoma e Gomorra? Porque o sobrinho Ló, que foi criado como um filho, porque o irmão de Abraão havia morrido. E quem assumiu o cuidado de Ló foi Abraão. Até eles se separarem e Ló escolher Sodoma e Gomorra, ser guiado por vista. E Abraão entra na intercessão, lembra, Senhor, 50, 40, 30, 20, 10, 5. E na verdade Deus sabe que quem Abraão está batalhando é por... E Deus manda lá salvar Ló. A Bíblia diz em Pedro, justo Ló. Deus disse assim, se tiver um justo. Deus só tirou o justo dali. E Deus, nesta visita dos anjos, anuncia algo. Você, daqui um ano, terá um filho em seus braços. Sara estava dentro da tenda. Quando ela ouve o anjo falando isso, ela dá risada. Essa historinha de novo. Irmão, você entende que muitas vezes essa risada é uma defesa do ego? É porque se você criar uma expectativa, você vai ter que lidar com a frustração. Eu acho que quando ela ouviu a notícia a primeira vez que ela ia ser mãe, tudo que estava morto, ressuscitou. E quanta expectativa ao longo do tempo esperando essa barriga aparecer. E nada.
Então chega um tempo que ela mata a esperança para não ter que lidar com a dor e com a expectativa. Queridos, muitas vezes, não chame a negação de um lugar que não há uma esperança. Tem muita gente que está em negação. Não existe, não tem jeito. Por quê? Não significa que aceitou de fato. Significa que não quer crer para não sentir dor. Tem muita gente que tem uma esperança lá dentro, mas diz que não tem para não ter que lidar com a dor. E a dor está viva. Eu digo sempre, é melhor viver por fé. Sempre acredite, mesmo que você ache impossível. E de repente o anjo diz: Sara, você riu aí dentro. Ainda a bichinha era mentirosa ainda. Saiu e disse: eu não menti, eu não ri. Você riu, o anjo falou. Além de rir, mentiu. Eu não ri. E Deus sabia o porquê que ela riu. Sabe aquela risada que você dá? Tem gente tímida que quando está nervoso, o que faz? Ri. Aí você fala, que pessoa mais sem noção. Não, ela está nervosa. Quem já riu aqui na hora do nervosismo aqui? Quem tem essa defesa? É uma defesa. Aí você fala que pessoa sem noção. Não é, gente, é o nervosismo. Agora, o anjo vai embora. Gente, com 100 anos de idade e com 90 anos de idade, Abraão é pai e Sara é mãe. Imagina um pai com 100 anos. 100 anos virou pai. O bichinho já podia ser tataravô. Podia no mínimo ser bisavô, já é pai besta. Já é pai vô, pai mole, sim ou não? Imagine pai aos 100. Irmão, é o pai mais doce do mundo, mais mole do mundo. Não no sentido de mole, de doce, faz todas as vontades do filho. Quando você vira avó, você não é igual você foi mãe. Os filhos você desce a peia, o neto você impede de bater. Faz isso não com o bichinho. Aí tua filha olha para você e fala, por 10% disso o dízimo eu apanhava. Agora a senhora vem querer proteger, deixa eu ser mãe. Ó, pai se vinga dos filhos. Tudo que o pai fez na gente, a gente quer, agora é minha vez. Agora vai. Depois que a gente vai se vingando nos primeiros, os últimos a gente já vai ficando mole. Por isso que quem nasce primeiro se lasca mais. A não ser que você pegue seus pais curados com clínica da alma, com a EIFOL. Agora olha lá. Sara é avó, bisavó, tataravó de um filho. Depois de 100 anos e 90 anos, a promessa é cumprida. Irmãos, 25 anos se passaram para o cumprimento da promessa. Para Deus foi um piscar de olhos, para eles foi uma vida. Você entende que não há tempo para Deus cumprir uma promessa? Quem está entendendo? De repente, se passaram 17 anos, quantos anos? Um dia Deus aparece para Abraão. Por que Deus não falou com Sara? Porque Deus fala com a autoridade, com a cabeça. E Deus fala com Abraão porque sabe que Sara não tem fé para isso. Irmão, se Deus pede para Sara o filho, o único filho, Sara entra na peia com Deus. Ela sabia que ia morrer, mas ela ia brigar. Ela puxava a peixeira e diz, materializa que nós vamos até o final aqui. Mãe não abre mão de filho. Mas Deus fala para Abraão, me dá o seu filho. Seu único filho que você ama. Irmãos, quando eu era adolescente, eu li esse texto, eu ficava com raiva de Deus. Primeiro que eu me colocava no lugar de quem? Do pai ou de Isaac? Era adolescente. E eu falava aqui, sem vergonhice isso. Passa 100 anos para ser pai. E quando vira pai, Deus está pedindo o filho dele. E aí eu ainda falava assim, e Deus não é onisciente, e não é onipotente, e onipresente, Deus não sabe tudo, Deus não conhece o coração dele e sabe que ele é fiel, que fuleiragem é essa? Que frescura. Desculpa falar a verdade na igreja.
que você leu a Bíblia muitas vezes, talvez com raiva de Deus nesse texto. Eu era adolescente quando eu li esse texto com essa cabeça. Por que Deus precisa fazer isso? Eu questionava, porque eu não entendia a profundidade desse texto. Eu não entendia de fato o que esse texto falava, o que esse texto era, e eu quero compartilhar com você a profundidade desse texto do Jeová Jireh, o Deus provedor. Aqui é onde a primeira vez esta expressão, Yahvé Ireh, Yud-Rei Vav-Rei, que transliterado vira Yahvé, ou Javé, que é o nome do nosso Deus em hebraico. O eu sou em hebraico. Irê significa cuidará, verá, proverá. Deus vê, Deus cuida, Deus provê. Aqui é a primeira vez que esse nome de Deus, Deus tem vários nomes, Sequenu Yahvé, Rafa, o Deus que cura, Nissi, bandeira, Shalom, a paz. Deus tem vários nomes, Jeová Sabaoth, Deus dos exércitos, ele tem vários nomes, mas aqui é a primeira vez que aparece na Bíblia Yahvé Ireh, o Deus provedor. Nós cantamos hoje. O Deus provedor. Queridos, Deus dá a alegria de Abraão ser pai. E agora imagina comigo, ele vendo o bebê, rindo para ele. Isaac significa sorriso, o riso de Deus. Porque depois de velho ele teve um sorriso. Gente, a criança alegra uma casa, sim ou não? Imagine na velhice, ela renova a sua força para viver. Você diz aí, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver porque eu tenho um filho para cuidar. Irmãos, quando a gente quer ficar na cama deitado e a gente olha um filho com fome, a gente tem força para levantar. A gente não tem pela gente, mas a gente tem pelo filho. De repente, Abraão agora tem alegria. 17 anos, ei, esse menino começa a engatinhar, começa os dentinhos a nascer, engatinhar. Daqui a pouco ele está segurando nos móveis, está correndo. Daqui a pouco o cabritinho está atrás dele, ele é atrás do cabritinho. Correndo, brincando. Daqui a pouco esse menino virou uma criança maior. Está falando tudo. Já está naquela fase do porquê. Daqui a pouco esse menino virou adolescente. Pré-adolescente, adolescente, e ele está com 17 anos. Quantos anos? Os comentaristas dizem que ele tinha 17 anos em aproximado. E Deus fala para Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho a quem você ama. Irmão do céu. Primeira grande lição de Jeová Jireh. Às vezes, depois de uma grande vitória, Deus nos põe à prova. Às vezes, depois de uma grande provisão, de uma grande vitória, Jeová Jireh nos põe à prova. A Bíblia diz assim, no verso de número 1 e 2. Passado algum tempo para Deus aqui, 17 anos. Para nós uma eternidade, para Deus uns segundos. Para Deus 25 anos para entregar o filho foi assim, ó, um piscar de olhos. 1000 anos é como um dia, então imagine o que é 25. É 6 horas. Aí você fala, Deus está demorando. Para Deus não passou nada. Ele é eterno, gente. Quem está entendendo isso? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. E aí a gente não entende por que Deus coloca a gente à prova. Porque muitas vezes nós começamos a adorar a Deus por aquilo que Ele dá e não por aquilo que Ele é. Nós começamos a amar mais a bênção do que o abençoador. Nós podemos inclinar o nosso coração mais para o carro, mais para casa. Irmãos, tem gente que quando tem filho tira férias da igreja.
Parece que filho virou doença. Minha mãe ia para a igreja com um no colo, um arrastando, um puxando. A gente era filhinha lá em casa. A gente saía da rua 35 aqui, que é a 6, do lado de lá, no Jardim das Mangueiras, e ia lá na Alexandre Guimarães, onde é a Santa Geração hoje. A Presbiteriana Renovada ficava naquela esquina. Então, da rua 6, lá onde eu morava, no Jardim das Mangueiras, até Alexandre Guimarães, era uma caminhada boa. E a gente tudo pequenininho. Nunca minha mãe faltou culto, meu pai. Hoje a gente tem carro, tem moto, tem tudo e fica com frescura. A gente ia com chuva, com barro. Não tinha esse asfalto aqui não. Era barro, a gente chegava, às vezes tirava o calçado, colocava numa sacola, ia a pé descalço, levantava a barra da calça, chegava com o pé todo podre, lavava o pé, colocava a meia e o calçado. As coisas foram ficando fáceis e a gente foi ficando frouxo. Você precisa entender que o que você pensa que é prova hoje não é prova nenhuma. Você tem ar-condicionado, você tem carro, você tem moto, você... Olha isso aqui, irmãos. Cadeira, a gente sentava em banco duro. Daqui a um tempo vai ter poltrona aqui na igreja, vai ter aquela cadeira que você até dorme nela. Nem sei se é bom. Então, só para você entender, segura a franga aí. As coisas ficaram mais fáceis, mas nós estamos ficando mais fracos. Ouça, olha aqui para mim e ouça que o Espírito Santo vai falar com você. Todas as vezes que nós começamos a receber as bênçãos e o nosso coração amolecer diante de Deus, em vez de nós, Deus, não deixe a bênção virar uma maldição. Entenda que Deus é um Deus ciumento. Mas não é um Deus ciumento para destruir. Não é um Deus ciumento de dependência. O Espírito que habita em nós tem ciúmes, sim ou não? Mas não é um ciúmes de possessão. Quem que você estava olhando? Eu vou te matar. Não, não é um ciúmes possessivo, eu existo em você. É um ciúmes zeloso, eu cuido de você. Eu te fiz para mim, para minha glória. Eu te fiz e eu quero você morando comigo. Eu não quero você no inferno. Ei, ciúmes o quê? Zeloso, protetivo. Então quando Deus vê que qualquer coisa pode se interpor entre Ele e nós, Ele pode pedir. Cuidado para você não deixar a bênção virar uma maldição. Deus pode pôr também a gente à prova. Deus pôs Jó à prova, sim ou não? Então a prova serve para aprovar, para promover. Qual que é a primeira característica da prova? Deus não dá nada além daquilo que a gente pode. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Tanto que Deus permite Ló perder tudo, Jó perder tudo, e permite Jó ficar doente. A esposa não. A esposa não teve coceira, sarna, porque ela não tinha estrutura, aquela mulher se matava. Entenda, queridos, que o nosso Deus, Ele quer que nós o amemos sobre... Então, os mandamentos, eles se resumiram em amar a Deus sobre... E o próximo a partir... Então, Deus agora fala, ei, você está apaixonado por esse menino, né? Ele é a tua vida, né? Ele é a alegria da casa. O mundo gira em torno de quem? Desse menino. E Deus fala para Abraão, me dá o seu filho. O seu único filho. Irmãos, Deus nunca havia pedido um sacrifício humano. Porque o homem foi feito à imagem e Deus não aceita sacrifício humano, está em Levítico. Mas Levítico só foi escrito depois. Então Abraão não sabia de fato se Deus queria ou não. Mas certo é que no outro dia pela manhã, irmão, você acha que Abraão dormiu? Você acha que Sara não notou ele meio preocupado? Por mais que o homem tente disfarçar a esposa, que está tudo bem, a mulher bate o olho, ela sabe que não está. Imagine Abraão dando a notícia para Sara, amor, eu vou no Monte Moriá, na região do Moriá, sacrificar. Deus pediu para eu ir lá sacrificar. Eu vou levar Isaac comigo. Tá bom, meu velho. Tá bom.
Mas imagina comigo que aquela face de Abraão entristecida. Corta a lenha. Ele pega um pouco de lenha e faz brasa, porque não tem fogo lá. Então ele deixa virar carvão e fica alimentando para a brasa chegar viva lá. A brasa viva é o carvão pegando fogo. E o Abraão corta a lenha, prepara a brasa, pega a peixeira, coloca a lenha nas costas de quem? Quem que levou a lenha? Isaac. Ele pega 2 servos, pega os animais e eles vão caminhada de 3 dias. Irmãos, foram os passos de fé. Foram o caminhar mais longo da história da vida de Abraão. Depois que sai, imagina comigo, irmã Sara falando. Abraão pegou o cordeiro. Cadê o carneiro? Abraão levou? Sara perguntando a velha. Abraão levou o carneiro? Levou não. Isaac! Ninguém ia para um sacrifício sem levar carneiro. Então que naquele tinha vários deuses que pediam sacrifício humano. Moloque, vários deuses. Logo ela suspeitou com certeza o quê? Esse menino vai, mas não volta. Por isso que o velho está triste. E Abraão foi, ó. Irmãos, olha aqui para mim. Amai o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E esse é o primeiro teste para nós cristãos. Essa é a primeira grande lição do monte, desse sacrifício. Deus não permite, não aceita que as nossas bênçãos virem Deus na nossa vida. E aqui claramente, Abraão não colocou Isaac num altar, no aspecto de virar o Deus dele, o ídolo dele. Porque quando Deus pede o filho, o que Abraão faz? Com dor no coração. Ele vai entregar. Você está entendendo isso? Você entende que muitas vezes Deus pede algo para você só para ver onde está o seu? Porque a prova revela o coração do homem. Revela para você, não para Deus. Olha aqui para mim. Escreva. A prova não revela para Deus o seu coração. A prova revela para você. Deus já sabe onde está teu coração. Tem gente que diz, Deus provou para conhecer o coração. Deus já conhece. Deus só revela o coração de Abraão para quem? Para nós e para ele próprio. Porque Deus só pediu para Abraão porque ele tinha capacidade de entregar o Isaac. E Deus queria mostrar para nós a prefiguração do que é esse texto. Concentra aqui comigo. Segunda lição desse texto. Nós, como cristãos, temos que ter fé no caráter do Jeová Jireh. A fé no caráter do Jeová Jireh pede obediência. O que é a fé no caráter de Deus? Deus não dá nada além daquilo que você pode suportar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Irmãos, isso aqui quando a gente entende o coração de Deus. Abraão amava o menino, sim ou não? O texto não diz ali que Abraão me dá o filho a quem você ama. Irmãos, Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. O que Isaac é? Unigênito. Aqui que começa a desenhar o que Deus queria mostrar em Gênesis 22. Nós não sabíamos do plano.
Hoje a gente lê a Bíblia, o plano completo, mas naquela época não tinha o plano completo. A coisa estava sendo desenhada para nós, Deus já tinha o plano. Me dá o seu filho, o seu único, para provar o seu amor por mim. Quem está entendendo que ele está provando o amor dele por nós? Você entende que tudo que Deus fala em Abraão para nós é uma fala dele para nós? Me dá o seu filho, prova que você me ama. O que Deus está falando? Eu vou entregar para provar que eu... Pede obediência. Se você e eu, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai. Então entende, irmãos, que quando nós confiamos em Deus, nós confiamos no plano dele. Você está passando por um momento muito difícil. Olha aqui para mim. Está passando por um momento de dor, de perda. Toda dor e perda pede discernimento. Tem dores e perdas que nós entramos na dor e perdemos por desobediência. E tem dor e perda que nós entramos porque Deus nos colocou. Então existe o cair na tentação, que é o resultado do pecado e da desobediência. Que os amigos de Jó pensaram que Jó estava em pecado e desobediência. E existe a dor e o sofrimento, que você pode estar em santidade, plena obediência, mas quem que te coloca? Deus colocou Abraão à prova. Só que eu tenho que crer no caráter do Jeová Jirê. Ele é bom, ele é. Então todas as coisas cooperam para mim. Lembra que a maldição é um convite ao arrependimento. Porque maldição na Bíblia é castigo que vem da desobediência, nada mais que isso. E aí Deus pede o Isaac, e ele vai entregar. Você entende que a obediência te leva para um novo nível? Irmãos, você entende que a obediência te leva para um novo nível? Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou caminharam os dois juntos. Isaac disse ao pai, Abraão, meu pai, eu estou vendo a lenha e o fogo. Ó o menino, ó o menino. Mas aonde está? Irmãos, concentra aqui. Olha a resposta de Abraão. Deus proverá para si o cordeiro. O que Abraão está dizendo? Deus vai prover para ele mesmo o pagamento. Porque o cordeiro e o sacrifício é uma remissão do pecado. Mas na cabeça de Isaac fala, rapaz, esse negócio está estranho. Depois de 3 dias, eles chegam na base do Moriá. Perto do Moriá, no Moriá. O Moriá é o monte onde foi construído o templo. Hoje é a Mesquita Dourada. O templo de Salomão era naquele lugar que era a Mesquita Dourada. Hoje o Monte Moriá é sagrado para judeus e muçulmanos. Vai ser alvo de uma guerra. Porque no fim dos tempos vai ser construído de novo o templo de Salomão lá no lugar onde é a Mesquita Dourada. Isso aqui vai ser a 3ª Guerra Mundial. Porque para construir o templo vai ter que derrubar a mesquita. E a mesquita é sagrada para o Islã. O texto não diz que foi aonde é o templo. O texto diz que foi nos arredores. Deus indicou o lugar. Nota, obediência é você andar aonde Deus te indica. Muito provavelmente os teólogos dizem que o lugar que Jesus foi crucificado é o lugar aonde Isaac foi levado para ser sacrificado. Porque Jesus foi sacrificado nas regiões do Moriá. Você acha difícil Deus levar Isaac exatamente onde seria a cruz? Você acha difícil? Deus mandou uma vaca, lembra? Atravessar uma fronteira, mugindo do começo ao fim. Você estava na libertação financeira, você lembra? Pastor, então o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que tudo nesse texto aponta para Jesus. Tudo.
Quem é Abraão aqui no texto? Quem é Abraão? Deus. Quem é Isaque? Jesus. Quantos dias de caminhada? 3 anos sobre a terra, 3 dias embaixo dela. Você está entendendo agora? 3 anos caminhando pela terra, 3 dias embaixo dela. Abraão corta a lenha e coloca nas costas de quem? Deus corta uma cruz e coloca nas costas de Jesus. Do jeito que Isaque leva a lenha para o seu sacrifício, Jesus leva a sua cruz para a sua morte. Depois de 3 dias, ele chega na base de um lugar que ele seria crucificado. Depois de 3 anos de jornada, Jesus chega no lugar que ele vai ser morto. E ele diz: derruba esse templo, que em 3 dias eu levanto. Você está entendendo agora? Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, todo. Ele é o Moisés que conduz o povo do Egito para a terra prometida, que é o céu. O Egito era o inferno. Quem está entendendo? Ele é o Josué que faz a passagem. Ele é o José que é enviado para nos dar salvação e livramento, provisão. Ele é a serpente que foi levantada. Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o maná, ele é a água da vida, quem beber dele jamais terá tudo. Ele é o cordeiro mudo que é levado ao matadouro, ele é o cordeiro, ele é o templo, ele é a propiciação. Tudo no Antigo Testamento aponta tudo. Quando você olha esse texto, Abraão profetiza, Deus está falando ali, Deus está falando: eu proverei para mim o pagamento. Nós não temos condições de pagar o preço do pecado. Deus está dizendo: eu já vi que o homem é incapaz, nasce em pecado. Todo homem nascido de mulher, de homem, nasce em... Então quem vai ter que pagar o preço? Então aqui é Jeová Jirê, o Deus. E o que você está vendo aqui como provisão? A igreja hoje ela está mais focada no bezerro de ouro do que no Cristo. Porque hoje para nós provisão é bênção. A gente vem aqui cantar o carro. Deus me deu o carro, aleluia. Irmãos, eu tenho que te dizer que Deus me deu o carro, xaralabaxei. Deus me deu a casa, a geladeira frost free. Beleza, é bênção, é bênção. Mas Deus te deu a vida. O que é um carro se você não tem a vida eterna? O que é uma casa se você não tem a vida eterna? Na hora de Jeová Jirê, o Deus provedor, você nem lembra de dizer que Deus proveu Jesus. Você está agradecendo a comida que você comeu na semana. Que você vai soltar no vaso. E é bênção. A comida é bênção. Mas o que a gente tem que lembrar na hora que a gente canta esse cântico não é do que Deus deu aqui de material. É o que Ele deu, a vida dele, do filho dele para morrer. A maior lembrança de quando a gente canta esse cântico é lembrar que Jesus deu a vida por nós. E que se eu perder qualquer coisa, eu não perdi Deus. Isaque significa: tudo que Deus me deu é pouco perto do que Ele me deu, que é a vida eterna. Se Deus pedir teu carro, tua casa, teu Isaque, teu filho, você ainda é crente? Porque se você for crente na bênção, você não está aqui mais na segunda. Você começa a chamar Deus de injusto. Porque Isaque não havia nascido sem a graça de Deus. Sara e Abraão não seria pai de multidões sem a obediência. E muitas vezes nós colocamos mais o coração no que Deus dá do que no próprio Deus. Imagina comigo agora. Abraão chegou no lugar que Deus indicou. Nota. Abraão chega no lugar que Deus indicou. Então aqui tem uma terceira lição. Precisamos entender que obedecer a Deus nos detalhes é importante para a graça do Jeová Jirê se manifestar. Muitas vezes nós queremos que a graça do Jeová Jirê se manifeste sem obedecer nos detalhes. Irmãos, nós não teremos acesso a essa graça sem obedecer. Você entende isso?
E se nós queremos morar no céu, se nós queremos ter provisão de Deus, nós precisamos aprender a obedecer nos detalhes. Sai da tua terra, vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Isso também no sacrifício. Quando ele chega no lugar de eu dizer ali, Deus indicou o lugar do sacrifício. Tinha um lugar, provavelmente aonde Jesus seria sacrificado. Irmãos, olha aqui para mim. Você é pai do seu filho. Quem aqui mataria seu filho? Eu tenho um garoto de 15 e uma menina de 7. Que pai que não ama o filho? Que mãe que não ama o filho? Se você não amar seu filho, você tem problema. E filho dá muito trabalho e despesa, sim ou não? O bicho que dá trabalho e despesa é filho. Só que a gente ama. É inexplicável. Como que a gente gosta de quem dá trabalho e despesa? Se a gente tiver amigo que dá trabalho e despesa, a gente quer longe. Mas o filho dá trabalho e despesa e a gente quer cada vez mais. Irmãos, Isaac vendo o rosto do pai, o velhão meio caladão, talvez de vez em quando uma lágrima, uma fungada. Pai, está tudo bem meu filho. Unidade, ele diz, pai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, cadê? Abraão tem como não entregar Isaac? Abraão tem como não entregar Isaac para passar no teste? Não, ele não tem como. Se ele quer passar no teste, ele não tem como. Ele não tem opção. Ele tem a opção de desobedecer a Deus. E ele vai dizer que o Isaac vale mais do que dar outro. O Deus que deu Isaac pode ressuscitar Isaac. Ele também entende que pode ser um teste. Tanto que quando ele chega na base do monte, ele diz, fique aqui, perto do lugar. Ele diz, fique aqui, porque nós vamos sacrificar e vamos voltar. Quem está entendendo? Você acha que Abraão mentiu ou que ele tinha fé? Você entendeu agora? Ele cria no caráter do Deus provedor. Ele vai, chega lá, o menino diz, ele arruma o altar, gente, concentra, ele arruma um altar, ele prepara o altar, ele vai erguer o lugar onde o filho dele vai ser sacrificado. Que minutos são esses de angústia? É um momento de suar sangue. E depois que ele termina de arrumar o altar, ele amarra o filho. Irmãos, esse menino tem 17, o velhinho tem 117. Quem que ganha na porrada? Irmão, quem que ganha na pancada aqui? Eu duvido se o Isaac não metia a mão no velhinho. Mas esse menino é um cordeiro mudo. Esse menino é obediente ao pai. Esse menino é Jesus. E esse pai é Deus. Ele é o Pai Nosso. Esse Abraão não tem a opção de não obedecer. Esse Abraão tem toda a condição de não entregar o filho dele, porque ele está sobre todos. O que ele está dizendo é, você não me negou seu filho, seu único filho. Eu não vou negar o meu filho, o meu único filho. E eu não vou entregar meu filho porque eu preciso. Você está entregando porque precisa. Você foi entregar porque é uma ordem. Você foi entregar porque não tem opção. Quem está entendendo o que é o ágape? O ágape é entregar tendo opção. O ágape é entregar tendo toda a condição de dizer não.
Deus não é carente, Deus não precisa de mim, de você, Deus não precisa de nós, Deus não precisa de nada. Ele está dizendo, eu escolhi amar você, eu amei você primeiro. Eu amei você quando você era pecador, eu amei você quando ninguém te queria. E muitas vezes nós estamos mendigando o amor de um homem, de uma mulher que nem quer a gente. E a gente não esquece de olhar para o amor de Deus. Então Deus aqui tudo é uma prefiguração, tudo. Você está entregando o teu Isaac porque não tem opção, eu vou entregar o meu tendo. Mas vocês não têm. Se eu não entregar o meu Isaac, vocês nunca vão ser salvos, vocês vão para o inferno. Então Deus vai entregar um único filho para ter toda a criação de volta, de novo transformar em filhos. Ele vem como unigênito, filho único, e ressuscita como primogênito, o primeiro de muitos filhos. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamado. Então em Jesus, no sangue de Jesus, nós recebemos a filiação. Nós de novo somos chamados de filhos. Agora não é mais unigênito, é? E agora nós somos em Abraão. Serão benditas todas as? Em quem que nós somos benditos? Quem é Abraão? Em Deus são benditas todas as famílias da terra. Você entende que é Deus que fez o povo dele sair de um povo que não tinha ninguém, estéril, para um povo gigante? Irmão, você consegue contar a igreja? E não é a igreja hoje, é a igreja ao longo da vida. Nós somos tantos como a areia da praia, nós somos tanto com as estrelas dos céus. Você está entendendo agora que a família de Abraão também é o povo de Deus em toda a terra, e que o povo de Deus não é só o judeu, o povo de Deus é o povo de Deus, é a igreja. Eu imagino, irmãos, amarrou Isaac, colocou Isaac no altar, cara, esse menino não levantou, ele não fugiu, ele não brigou. Jesus diz assim, eu podia chamar um anjo, um único anjo matava todo mundo aqui. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou para depois tomá-la. Você está entendendo que tudo nesse texto de Gênesis 22 aponta para quem? Então não leia com raiva esse texto, como eu lia. Hoje eu não consigo ler esse texto sem chorar. Porque eu vejo um Deus amoroso. Tem gente que vai ver um Deus amoroso lá no Novo Testamento. Até Jonas sabia. Tu és um Deus bondoso, misericordioso, tardio em irar, se arrepende do que promete. Deus sabia, Jonas sabia que Deus tem coração mole. Coração mole, generoso, gracioso, misericordioso. A ira dele não dura para sempre, dura só um momento, mas a misericórdia dele são as causas de nós não sermos consumidos. Gente, concentra aqui. Abraão levantou a faca, ele vai dar no menino, ele vai... Gente! Você passa nesse teste? Quem aqui seria capaz de dar uma facada no filho? Eu fico pensando no meu Eduardo de 15 anos em cima do altar. Irmãos, o meu menino de 15 anos olhando para mim no meu olho. Talvez chorando. Eu com uma faca na mão para matar ele. Quem aqui tem coragem? Você acha que Abraão fez rapidão? Irmãos, o que Abraão deve ter enrolado. Para tentar ganhar coragem, porque os homens daquela época eram muito diferentes de hoje. Os homens daquela época eram homens, hoje a gente é um bando de frouxo. Mas mesmo assim, depois de muito tempo talvez, Abraão
Pensou a Laurinha, minha menininha de 7, olhando para mim com aquela banguela de menina apaixonada, que acha que eu sou o melhor homem do mundo. Como que eu mato essa menina, irmã? Pois o que eu estou dizendo é que Abraão não tinha opção. Abraão era obrigado, Deus não. Agradou a Deus moê-lo, Isaías 53:10. O castigo que nos traz a paz estava... Você entende, quem matou Jesus foi Deus. Deus livrou o Isaac da faca, mas não livrou o Cristo da cruz. Ele vai se tornar maldito para a gente se tornar bendito. Maldito todo aquele que morrer morte de cruz. Você está entendendo agora? O altar é a cruz. O sacrifício é para o próprio Deus. Quem está entendendo? Deus proverá para si o cordeiro. Quem que é o cordeiro? Quem que é o cordeiro? Este é o cordeiro de Deus que tira. Você está entendendo agora? Deus tira a faca da mão de Abraão, mas não tira da dele. Diz: ei, você não vai matar o seu, mas eu vou matar o meu. Porque Deus tem que dar as costas para Jesus. Você entende que você ser o Todo-Poderoso e na hora que o teu filho fala Eloi, Eloi, lama sabactani, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Porque Deus fez o quê? Deus deu as costas. Porque Deus odeia a gente, Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Deus olhou para o plural e não para o singular Jesus. O caráter dele de pensar no todo ficou acima do seu egoísmo. O diabo é egoísta, ele trabalha do todo para si. Deus é graça, ele trabalha de um para todos. Para onde você está olhando? Você está olhando para o que perdeu, para o que partiu, para o que não tem, ou você está olhando para um Deus provedor? Você acha, a Bíblia diz assim: se aquele que não poupou o próprio filho por nós, ele não vai cuidar de vocês, ó pecando no rebanho. Se ele cuida do pássaro, que hoje ele não tem onde dormir, não tem nada, e não falta nada, ele não planta, ele não cega. Olha para a planta, nem Salomão, a flor, nem Salomão se vestiu com tanta glória. Irmãos, Deus cuida de você. Por que você vai ficar ansioso? Por que você vai ficar preocupado? Se ele não poupou o próprio filho por você, o que ele não pode fazer por você? Hoje Deus fala com você: descansa, confia. Se entrega para mim, seja obediente. Vem para Jesus de verdade. Não vem com meio pé, vem com o pé inteiro. Não fique em cima do muro. Não tenha uma vida cristã meia boca. Morno vai ser vomitado. Ou você tem fé, ou você não tem. Ou você entrega o sacrifício, ou você não entrega. Ou você entrega o teu Isaac, aquilo que você tem de mais precioso, não entrega. Deus nos amou de tal maneira. Em ti serão benditas, em Jesus serão benditas todas as... Entende? Em Deus foram benditas todas que creram no nome de Jesus. De repente, quando Abraão passa no teste, Deus fala para ele: olha ali o cordeiro, está preso pelo chifre. Ele está morto desde a fundação? Ele foi preparado desde a fundação? Deus já sabia que o filho ia morrer. Jesus se matriculou na escola do sofrimento. Diz: pai, eu vou. Eles precisam, eu vou morrer pelos meus irmãos. E a gente fica olhando para o amor do mundo. A gente fica olhando para quem abandona a gente, para quem não quer a gente.
A gente fica olhando para quem trai a gente. A gente fica olhando para quem nos decepciona e não olha para Cristo. Não olha para quem morreu de braços abertos. Nós ficamos mendigando um falso amor, quando o amor verdadeiro já se manifestou. Vamos colocar em pé. Eu quero orar por você. Precisamos entender que quando amamos Jeová Jireh, Ele vai suprir a gente em glória nas nossas necessidades. E quando obedecemos Jeová Jireh, Ele multiplica sobre nós as suas bênçãos. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, nota, por ter feito o que fez, a promessa ela vem depois que você passa. Não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo que abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos, e por meio dela serão abençoados todos os povos da terra, porque você me obedeceu. Irmão, se você quer morar no céu, se você quer ser bendito, sua família é bendita, sua descendência é bendita, obedeça. Entregue o seu Isaac. Tudo que você entregar vai ser pouco perto do que ele entregou. Se tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor, se tem alguém aqui que não tinha entregado a vida para Jesus, hoje é a tua chance. Pastor, eu entendi o amor de Deus, eu entendi o plano da salvação, eu entendi que tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Eu entendi essa palavra entrou no meu coração. Você que quer receber Jesus ou quer voltar para Ele, faz um sinal com a mão. Pastor, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero entregar minha vida a Jesus. É a sua chance. Não perca essa oportunidade. E você que entendeu o amor de Deus, você está impactado aqui com o amor de Deus. Começa a agradecê-lo. Agora nós vamos cantar esse Jeová Jireh, não lembrando da bênção, mas do abençoador. A partir de agora, quando você lê esse texto de Gênesis 22, você não vai pensar em bênção, você vai pensar na salvação. Você não vai ver um Deus carrasco. Para que isso? Mas você vai ver um Deus que tudo ali apontava para o futuro. E um Deus que sabia que Abraão passaria. Você não vai agradecer só pelo pão que Ele te deu, pelo carro, a casa. Você não vai agradecer pelo dinheiro, você vai agradecer pela vida eterna. E você vai lembrar que aquele que começou a boa obra vai completar. Vamos cantar esse louvor para a gente encerrar com uma oração. Adore a Ele em espírito e em verdade. As águas não vão me afogar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. É porque se eu estou, perdeu batalhas, seu nome é, adore a Ele, irás prover de novo. Ele é provedor, Ele cuida, Ele vê. Haja o que houver, cante a Ele. Irás prover de novo, eu creio em Ti. E houver, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti.
mar, as águas não vão me afogar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo.